A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação nesse momento. Quero falar aqui sobre pós e pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, eu defendo que a vinda de Cristo será em duas fases. Primeiro, Jesus vem para arrebatar a sua igreja a qualquer momento, assim como ele falou no livro de São Mateus, capítulo 24, 42, vigiai porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, vigilância é para hoje ou é para amanhã? Nós queremos que é para hoje. Então, é qualquer momento. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Analisando essa questão, e depois Jesus vem para Israel. Quando é que Jesus vem para Israel? No final da grande tribulação. No final da grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, fala que logo após aquela grande aflição, o céu escurecerá, a lua não dará mais brilho, a potência do céu será abalada, então aparecerá o Filho do Homem com poder e grande glória. E todos verão, assim como Apocalipse capítulo 1, 7, todos os olhos verão. Para o arrebatamento, só a igreja vai ver Cristo, porque a Bíblia diz assim, lá em 1ª carta de João capítulo 3, versículo 12, assim como ele é, nós veremos, só a igreja vai ver Cristo, mas o mundo não vai ver Cristo. Por isso que nós cremos na questão secreta. É secreto, é Cristo para o mundo, porque o mundo não vai ver Cristo. Agora, a igreja sim, não é secreto, porque a igreja vai ver Cristo, assim como ele é, nós o veremos. Analisando essa questão, quero fazer 3 perguntas para o pós-tribulacionista. As 3 perguntas para o pós-tribulacionista. A primeira aonde a igreja vai encontrar Jesus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com a laranja, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Tessalonicenses fala que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Agora, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, diz que haverá um julgamento aqui na terra, separação entre bode e ovelha, e esse julgamento é aqui na terra. Para o pós-tribulacionista, diz que as ovelhas aqui é a igreja. Se é a igreja, então aonde a igreja vai encontrar Cristo? Tessalonicenses diz que é nos ares. Em Mateus capítulo 25, 31 a 46, diz que esse julgamento é aqui na terra. Então, aonde a igreja vai encontrar Cristo? Ok? Segunda pergunta para o pós-tribulacionista é, se não haverá salvação na grande tribulação, porque para o pós-tribulacionista, na grande tribulação não haverá salvação para ninguém. Então, se não haverá salvação para ninguém, em que momento Israel ele se converte? Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, diz que todo Israel será salvo. Se todo Israel será salvo, em que momento todo Israel será salvo? Porque se é no período da grande tribulação não haverá salvação, então Israel não vai ser salvo na grande tribulação. Então, se é na vinda de Cristo que Israel será salvo, a questão é que momento Israel se converte, ok? Porque a Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 3, versículo 6, que Israel, o povo de Israel, que é o judeu, quando vê as feridas nas suas mãos, diz assim, Senhor, que feridas são essas? E Jesus vai dizer, essas feridas eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então é nesse momento que todo Israel se arrepende e reconhece Jesus como Senhor e Salvador. É neste momento. Só que tem um porém para o pós-tribulacionista. Por quê? Porque Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, fala de 3 grupos de pessoas. Os bodes, as ovelhas e meus pequeninos irmãos. Quem são os bodes? São aquelas pessoas que que aceitará a marca da besta, que vai reinar o anticristo e vai perseguir todos aqueles que adorar a Deus. Quem são as ovelhas? Para o pós-tribulacionista, as ovelhas são a igreja. E quem são meus pequeninos irmãos? São os judeus. Agora, analisando, quando Jesus vir na visão pós-tribulacionista, a igreja, quem é? As ovelhas. A igreja sobe. Quem que fica? Os bodes e meus pequeninos irmãos. Então, analisando a visão do pós-tribulacionista, nesse momento, a igreja sobe. Fica os bodes e meus pequeninos irmãos. Para o pós-tribulacionista, depois do arrebatamento não haverá salvação para ninguém.
Então a igreja sobe, enquanto o Senhor nos dá, e desce novamente. Se desce novamente, então quem ficou? Os bodes e meus pequenos irmãos judeus. Então não haverá salvação para o judeu, porque o pós-tribulacionista não crê salvação depois do arrebatamento da igreja. Agora vamos analisar. Se as ovelhas é a igreja e meus pequenos irmãos é o judeu, porque nós cremos também que é judeu, mas na visão pós-tribulacionista, Jesus vem e sobe. Sobe quem? O judeu se arrepende. Então, se ele se arrepende, ele se torna igreja. Se torna igreja, então sobe com a igreja. A salvação do judeu e a igreja sobe. Então, o que acontece? Quem fica são os bodes, os ímpios. Então, para a visão pós-tribulacionista, a igreja subiu tanto Israel como igreja, porque Israel se tornou igreja. Ele se converteu no momento que Jesus veio. Ao mesmo momento que Jesus vem, Israel já está se convertendo e sobe. Mas vamos analisar. Subiu Israel, subiu igreja. Então Israel se torna igreja. Quem é que ficou? Os bodes, que são os ímpios. Então Cristo sobe, ao mesmo tempo desce e lança no lago de fogo os ímpios. Então quem sobrou neste momento? Todo judeu se torna igreja quando aceita Cristo, tanto judeu como gentio. Então nesse momento, se Israel se arrependeu, se tornou igreja. Então foi arrebatado. E agora ele volta. Cristo volta novamente. Quem sobrou? Os ímpios. Então esses ímpios vai ser lançado no lago de fogo. Mateus capítulo 25, 46. Então sobrou quem? A igreja. Então para o pós que crê no milênio literal, eu creio no milênio literal, eu sou pré-tribulacionista também, mas eu creio no milênio literal. Então quem sobrou? A igreja. Então a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz assim: Satanás será preso para não enganar a nação. Depois de 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim: Satanás será solto, enganar as nações. Então, que nação são essas? Para o pós-tribulacionista. Porque a partir do momento que Jesus vem, leva a igreja, então Israel, em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, tem 3 grupos de pessoas: bode e ovelha e meus pequenos irmãos. Mas analisando na visão pós, meus pequenos irmãos judeus se convertem, aceita Cristo, rápido, vai para o céu. Então quem fica? Fica os ímpios. Então Jesus sobe e desce e lança no lago de fogo os ímpios. Sobrou quem? A igreja. Se sobrou a igreja, quem entra no milênio para reinar com Cristo? A igreja. Só que Satanás será preso para não enganar as nações. Enganar quem? Se só tem a igreja. E Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz que Satanás será solto para enganar as nações. Então a questão é, se só está a igreja no milênio reinando com Cristo, a igreja tem ainda o risco de ser enganada? Este é o problema para o pós-tribulacionista responder, ok? Se ele diz que não tem salvação depois do arrebatamento, então o judeu tem que se converter. Se os judeus se convertem, se torna a igreja, sobrou só os ímpios que são lançados no lago de fogo. Então quem entra no milênio é somente a igreja. Este é o problema, porque Satanás vai enganar a parte da igreja. Este é o problema para o pós-tribulacionista responder. Então a pergunta se faz para o pós-tribulacionista: quem são os bodes? Quem são as ovelhas? E quem são meus pequeninos irmãos? Para o pós-tribulacionista responder esta pergunta, ok? Analisando essa questão, quando nós vemos a questão que Israel será salvo, então em que momento Israel será salvo, ok? E aonde a igreja vai encontrar Jesus? No céu ou na terra? E na questão, quem entra no milênio para reinar com Cristo? Amém? Se só é a igreja, então tem um problema para o pós-tribulacionista responder quem são essas nações que serão enganadas pelo diabo, ok? Nós, como pré-tribulacionista, nós temos a resposta, mas deixa para o próximo vídeo responder essa questão, amém? Mas eu deixo essa pergunta para o pós-tribulacionista responder. Se você é pós, responda essa pergunta, ok?